valor da leitura é tido como algo inegável, indiscutível. A grande questão que se coloca pra gente é como formar leitores. E a escola é um lugar privilegiado para que isso aconteça. Então, uma das coisas que é muito importante é que as crianças tenham contato com uma diversidade de gêneros textuais e que tenham uma frequência de exposição, de participação em situações de leitura. Então, aqui na escola, as crianças todos os dias participam de um momento de leitura de diversos tipos de gêneros. A segunda questão que é bem importante é com relação às intervenções. E aí entra o papel fundamental do mediador de leitura. Aqui na escola é feito pelo professor ou pelo bibliotecário. O papel do mediador de leitura é de ajudar as crianças a conseguir utilizar alguns procedimentos que os leitores experientes usam, né? E para que elas possam incorporar esses procedimentos e ler com autonomia e conseguir transitar bem pela linguagem da literatura, que é uma linguagem muito específica, é a linguagem escrita. O que nós fazemos, então, são algumas intervenções para ajudar as crianças a internalizar esses procedimentos. Então, às vezes, a intervenção é antes. A gente vai olhar com as crianças o contexto do livro. Então, o título, a ilustração da capa, o autor. Esses são indícios importantes que ajudam os leitores a construir sentido. Quando as intervenções acontecem durante a leitura, elas acontecem no sentido de ajudar as crianças a olharem para aspectos do texto que ajudem na construção de sentido. Então, o que a gente faz com as crianças é de tornar esses procedimentos visíveis. Então, a gente para em alguns momentos e conversa com elas. Esse pedaço, vocês entenderam? Vocês não entenderam? Como é que dá para fazer para entender? Olha, eu vou voltar aqui e ler um pedaço. Veja se esse trecho que veio antes ajuda a entender o que vem agora. Então, tornando esses procedimentos visíveis para as crianças, a gente ajuda elas a incorporando eles no procedimento de leitura, para que elas possam ir lendo com autonomia também. Outro tipo de intervenção que a gente faz é depois da leitura. Então, de retomar os sentidos, o que cada um entendeu. Um bom texto literário, ele não encerra significados fechados, muito pelo contrário. Ele abre possibilidades de diversas interpretações. Então a escola é um lugar muito privilegiado para isso acontecer, porque é sempre um grupo que tem várias crianças e que tem várias ideias e que cada um pode estabelecer relações muito pessoais com o texto. E essa troca do grupo todo ajuda as crianças também a ir percebendo essa diversidade, essa possibilidade que a literatura permite, de diversas construções de significado, e também ajuda elas a poderem se relacionar não só com o significado que elas puderam atribuir ao texto, mas com o significado que os colegas conseguiram atribuir. E aí esse sentido vai sendo construído coletivamente. Também, depois da leitura, uma coisa que é possível de se fazer na mediação de leitura é de retomar esses sentidos pessoais do texto e como a construção desse texto afeta emocionalmente a cada um. Porque, afinal de contas, a literatura faz isso também, né? Ela nos afeta pessoalmente, ela nos afeta emocionalmente. Descortina lembranças, ela traz à tona vivências, coisas que a gente viveu. Também, depois da leitura, faz intervenções com as crianças para que elas possam se relacionar com isso. Essa leitura, como ela se relaciona comigo, com a minha vida, com as minhas vivências, como eu me posiciono diante dos temas trazidos por essa leitura, e sempre pensando que é um caminho de construção de sentidos coletivamente e de sentidos muito abertos. Né? A gente precisa sempre se referenciar ao texto e pensar que alguns sentidos são possíveis e outros não, mas que não existe um sentido no texto e sim vários.